Pessoal, vamos falar aqui de progressão aritmética e usar um pouquinho de demonstração por indução finita. Primeiro, nós temos a PA como uma sequência dada pela seguinte fórmula de recorrência: A1 igual a N, AN, o aenésimo, é igual a AN menos 1, que seria o antecessor, mais R razão, para todo N. Olha aqui com a condição, né? Para todo N natural e maior ou igual a 2. Então, N nunca pode ser igual a 1, por exemplo. A e R são reais. Alguns exemplos de progressões aritméticas, né? F1, começando com o primeiro termo 1 e a razão 2. Né? Você observa facilmente que a razão vai ser o A2 menos A1. No caso do primeiro caso aqui, que seria 3, que é o A2, menos A1, que é 1. A razão aqui é 2. Bom, nós temos também as PAs crescentes, são aquelas cuja razão é positiva. Temos aqui alguns exemplos. Temos as PAs constantes, cuja razão é 0, ou decrescentes, cuja razão é negativa. Aqui um exemplo para constante, e aqui razões que são negativas e, portanto, PAs decrescentes. Algumas notações especiais para resolver problemas. Para 3 termos, você pode usar essas notações que facilitam a resolução. Ou você coloca um termo central x mais r, o antecessor é x mais r menos r, ou seja, x, e o sucessor é x mais r, 2r. Ou coloca o x no centro e coloca x menos a razão e x mais a razão. 4 termos e 5 termos estão aí ilustrados para vocês. Então, nesse caso aqui, determine x de modo que seja um APA. Para ser um APA, é necessário que a razão esteja sempre presente. Então, a gente sabe que a razão vai ser o sucessor, né? Ou N, a N menos a N menos 1. Aqui nós temos o primeiro termo, o segundo e o terceiro. Então, nós podemos resumir da seguinte forma: a razão vai ser 2x mais 1 menos r, entre esses dois primeiros termos. E entre o segundo e terceiro, seria uma razão 2, vai ser 5x mais 7, menos o sucessor, que é 2x mais 1. Importante é que a razão 1 e a razão 2 são iguais. Então, com base nessa igualdade, nós podemos resolver. Aqui eu posso já resolver, aqui vai ser 2x menos x, vai ser x mais 1. Então, a gente pode botar aqui como razão x mais 1, que vai ser igual a essa condição aqui. Essa expressão aqui, 5x menos 2x, 3x. 7 menos 1, porque temos um jogo de sinal, 6. Então, vai ser 3x mais 6. Então, a equaçãozinha do primeiro grau, x menos 3x, igual a 6 menos 1. Daí, vai ser menos 2x igual a 5, multiplicando por menos 1, fica 2x igual a menos 5, x igual a menos 5 meios. Então, x tem que ser igual a menos 5 meios para essa ser uma PA. Também temos um problema aqui com 5 termos. A gente pode usar aquela notação. A sua soma é 25. E a soma dos seus cubos é 3.025. Então, rapidamente montamos a notação com 5 termos. A primeira equação é sinalizada com 1,
foi a soma dos 5, dá igual a 25, e a segunda, a soma dos seus cubos, que vai dar igual a 3.025. São duas equações. Resolvendo a primeira, nós encontramos x igual a 5. Da segunda, desenvolvendo o cubo, nós encontramos uma expressão cúbica, né? 5x ao cubo, 30x R2, igual a 3.025. Como já encontramos o x, basta substituir e vamos encontrar o R. No caso, o R assumiu dois valores, né? Positivo e negativo em relação a 4. Então, você vai ter uma PA decrescente e uma PA crescente. Lembrando que eu tenho que substituir esses valores, né, na minha expressão aqui. Então, x aqui é 5, que nós achamos, e R vai ser 4 ou menos 4. Então, a gente coloca aqui no lugar do R, ó, 4 ou menos 4. Então, vamos encontrar essa sequência se colocarmos menos 4, e se colocarmos 4, vamos ter uma sequência positiva, ou melhor, crescente. A primeira decrescente, a segunda crescente. A fórmula do termo geral visa exatamente definir, né, exatamente a partir da recorrência, uma fórmula para encontrar esse termo, qualquer que seja na PA. Então, observe aí como é a sequência, né? O A2 é o A1 mais R, A3, A2 mais R, e A4, A3 mais R. Na sequência, a gente observa que A enésimo vai ser o A enésimo anterior mais R, ou seja, AN igual a N menos 1 mais R. Somando cada termo, na primeira aqui, nós vamos ter do A2 até o A enésimo. A segunda termo aqui vai ter de A1 até AN menos 1. E o final aqui, vamos ter o mais R em todas. O que acontece? Nós podemos, assim, cancelar esses termos aqui, que tem as somas até chegar no AN e o AN menos 1. Então, esse termo aqui, ó, vai até o AN menos 1. Então, ele cancela com esse aqui. Então, vamos ter que AN, olha aqui, vai ser igual a A1, que ficou sobrando. Observe que ele ficou sobrando aqui. Ele não tem na primeira parte da equação, mais N vezes N menos 1 vezes o R. Aqui ainda faltou sinalizar o R. Ok? Essa seria a fórmula do termo geral. Aqui bem indicada, em destaque, né? E será que essa fórmula vale para todos os casos? Vamos usar o princípio da indução finita para verificar. Ele consiste no seguinte: provar que ela é válida para o menor valor de n, e depois vamos ver se ela é válida para um certo número, né, o próximo termo. Então, no caso, o menor valor de n é 1. Então, n sendo igual a 1, a fórmula realmente é verdadeira, né? Você vai ter, substituindo, ela vai ser exatamente valores idênticos. Pode substituir aqui se vocês quiserem, né? Você vai ter o A1 N menos 1, ou seja, aqui vai anular, A1 vai ser igual a 1. Então, aqui é verdadeiro. Para a segunda parte, nós vamos generalizar, né? Chamar uma função de P, ou melhor, o N de P, e, no caso, aqui seria P menos R. P menos 1, olha aqui no lugar do N, a gente vai colocar P. Isso é a hipótese de indução. Então, temos que provar que N, se isso vale também para N igual a P mais 1, que seria a sequência, né, em relação à indução, a hipótese de indução, a indução finita.
Então, no caso aqui, temos que fazer essa verificação. Então, a gente já sabe que a N é... Vamos verificar agora, né? Que é A1 mais N menos 1 vezes R. No lugar, a gente vai ter que provar que N vai ser igual a P mais 1. Então, a gente vai analisar o seguinte, que AP mais 1, não é verdade? AP mais 1 é o AP, que é o antecessor, AP, mais a razão. Como nós substituímos aqui N igual a P, então AP mais 1 vai ser igual a AP, que está aqui, ó, A1 mais P menos 1 vezes R. E a gente pode colocar aqui fora, né, mais R. Observe que nós estamos trabalhando com essa fórmula aqui. AP mais 1 é igual a AP mais R. AP está aqui em cima. Trouxe para cá. Dessa forma, a gente pode organizar da seguinte forma. AP mais 1 vai ser A1, olha, mais... Vamos trabalhar aqui com um colchete nesse sentido aqui, ó, associatividade, né? P menos 1 vezes R, mais R. Então, AP mais 1 é igual a 1 mais... Aqui tem um fator comum que é o R. Vamos fazer P menos 1 mais 1 vezes o R. Ou seja, está perto do fim, AP1 é igual a 1. Vamos reordenar aqui essa soma. Vai ser P mais 1 menos 1. Olha aqui, só fiz trabalhar com a propriedade da soma, né? Observe, em relação a essa fórmula, nós temos no lugar do N, temos quem? P mais 1. Então, essa fórmula também é válida para quando N for igual a P mais 1. Então, por indução finita, nós provamos que a expressão é válida. Então, aqui nós temos que calcular o 17º termo. Nós já sabemos que a fórmula, a fórmula do termo geral é A1 mais N menos 1 vezes a razão. N é o número de termos. Então, eu quero achar o A17º. Primeiro termo é 3. Aqui é 17º, então 17 menos 1. A razão é 5. Então, é uma questão bem elementar. Então, em vez de eu escrever todos os termos, eu vou usar, né, essa característica aqui. 3 mais 16 vezes 5 é 80, 83. Então, a PA, se eu quiser escrever, vai ser o quê? Começa com... O primeiro termo é 3. Segundo termo, a razão é 5, é 8. O 17º termo, nós já sabemos. Ele é 83. Eu posso também somar de 1 em 1, vou chegar naquele valor, mas não é o mais adequado, né, já que a gente tem a fórmula do termo geral. Aqui já temos que fazer um sistema, né? Nós temos o 10º termo e o 12º. Sabemos, pela fórmula do termo geral, que podemos escrever da seguinte forma, né? Já sabemos que a fórmula é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, nós vamos achar a 1 e a razão simplesmente usando aqui, ó, 10º termo, 10 aqui na fórmula menos 1 dá 9. E 12 menos 1 dá 11. Então, a gente consegue fazer aqui esse sistema. Resolvendo o sistema, encontramos a razão negativa, menos 15 sobre 2. Achamos o primeiro termo, 149 sobre 2. E podemos escrever a nossa PA, que é uma PA decrescente. A gente tem aqui um problema interessante, já falando de termos equidistantes dos extremos.
numa PA finita, a soma de dois termos equidistantes é igual à soma dos extremos. Então, nós temos essa característica, né? Gauss foi desafiado, né, quando criança, faça a conta aí de 1 a 100. Então, ele percebeu o seguinte, de 1 a 100, conte de 1 a 100, não, some todos os termos de 1 a 100. Então, ele viu que a soma desses termos, ele pode fazer por essa identidade que nós falamos aqui agora, né? Que a soma dos extremos é igual à soma dos termos equidistantes. Então, 1 mais a extremidade é 100, 101, 2 mais 99, 101, e aí sucessivamente. Então, ele viu que havia 50 repetições. Então, Gauss, ele pegou e fez, não, vou fazer 50 vezes 101. Então, ele encontrou aqui simplesmente essa soma, 50 vezes 101, e encontrou o valor dessa soma. Você pode resolver essa continha aqui para saber quanto é que dá essa soma. Bom, agora, deduzindo a soma dos termos, Gauss usou aquele método, mas a gente tem alguns teoremas que fundamentam aquele método. Teoremas, o primeiro é que a soma dos n primeiros números inteiros positivos é n vezes n mais 1 sobre 2. Nós temos isso aqui verificando a indução finita para o n igual a 1, se é verdadeiro, e para n igual a p, nós podemos provar, vocês podem verificar que a gente prova que isso é válido também para a sucessão, né? N igual a p mais 1. Basta você fazer essa substituição e você vai encontrar que é válida essa característica, esse teorema é válido. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais n é igual a n vezes n mais 1 sobre 2 para todo n pertencente aos naturais, excluindo zero. O teorema 2 diz que toda PA tem-se essa soma, n vezes A1 mais n vezes n menos 2 sobre 2, n vezes o raio, vezes a razão, isso é uma tendência verdadeira. Para verificar isso, primeiro a gente tem que entender a soma, né? A soma desses termos. Nós já verificamos que podemos escrever dessa forma. Aqui nós vemos a n parcelas na primeira parte, ó. Então, a gente pode reagrupar ela de tal forma que vamos ter n vezes A1, já que é n parcelas, de A1. E podemos ter essa parte aqui, que vai ser do 1, 2, 3, sucessivamente, até n menos 1, vezes a razão. Só que aqui nós temos já o teorema anterior, que nós falamos agora, que isso tudo é igual a n menos 1 sobre n menos 1 vezes n sobre 2. Então, a gente pode, caminhando com esse teorema, nós podemos substituir, né? Olha aqui, nós podemos substituir esse teorema 1 na expressão anterior. Ou seja, nós podemos verificar que a soma dos n termos é igual a n vezes A1 mais n vezes n menos 1 sobre 2 vezes o raio. O raio não, a razão, desculpa. Bom, e aí, esse teorema 2, nós podemos, né, mostrar mais uma vez que essa parte da soma vai dar exatamente essa fórmula que nós acabamos de comentar. E para fechar, toda PA vale essa seguinte fórmula, que a soma dos termos é igual a n vezes A1 mais A enésimo sobre 2. Essa é a mais utilizada. Diferente da anterior, n vezes A1 mais n vezes n menos 1 sobre 2 vezes a razão, essa é a fórmula mais usada, por exemplo, no ensino médio. Você vai fazer n vezes A1 mais o enésimo termo, A enésimo seria o termo geral, sobre 2. Então, como é que chega nisso? Você pega a fórmula do teorema 2 e desenvolve. Então, você pode acompanhar aqui o desenvolvimento da fórmula. No final, você encontra aquele valor. Então, quando nós falamos a soma
dos termos, nós podemos usar aqui essa expressão do teorema 2, né? Que a soma vai ser 1 vezes n mais n vezes n menos 1 sobre 2 vezes a razão. Ou então usar a fórmula mais popular, vamos dizer assim, n vezes a1 mais an sobre 2. Essa parte de baixo tem a fórmula do teorema 3, só que eu tenho que achar o enésimo termo. Na primeira fórmula, eu não preciso achar o termo A15, que seria a soma dos 15, eu tenho que achar o A15. Na primeira fórmula, eu só preciso do primeiro termo e do número de termos. Claro, eu preciso também da razão. Na segunda fórmula, não preciso da razão, necessariamente, se eu tiver o 15º termo. Então, substituindo aqui, nós vamos encontrar, né, o A1 é menos 2, o N é 15, então 15 menos 1, 14, sobre 2 vezes a razão, que é 3, né? A razão está bem simples aqui de encontrar. 1 menos 2 é 3, e deu 285. Essa segunda parte, que é mais usada, essa segunda, o teorema 3, ela vai ter que, a gente vai ter que encontrar o A15, né? O A15 é o 15º termo, vai ser o primeiro termo, que no caso aqui é menos 2, mais n menos 1, 15 menos 1, vezes a razão. A razão está clara aqui, né? Repetindo, é 1 menos 2, 1 mais 2, 3. Então, aqui vai ser menos 2 mais 14 vezes 3. Para simplificar, a gente tem menos 2 mais 42, 40. Então, 15º termo é 40. Não necessariamente eu precisei disso no teorema 2. Teorema 2 eu não precisei. No teorema 3, eu acabo tendo que necessariamente calcular. Então, S15 vai ser 15 vezes A1 menos 2, mais 40, que é o 15º termo, sobre 2. Então, aqui vai ser 15, vai ter 38 sobre 2, simplifica, 19, e nós vamos achar 285. Qual é a soma dos múltiplos positivos formados, né? 5 formados por 3 algarismos. Repetindo, qual a soma dos múltiplos positivos de 5 formados por 3 algarismos? Primeiro, nós temos que entender os múltiplos para resolver essa questão. Então, os múltiplos são, na sequência, os números que a gente tem em relação a 5, em relação ao produto por 5. Então, você vai ter múltiplo de 5, você vai ter uma razão igual a 5. Vai sempre aumentar 5 unidades. Só que aqui tem que ter 3 algarismos. Para ter os 3 algarismos, você vai ter uma PA começando, por exemplo, com 100. Não, tem que ser 100, né? Já que é a soma dos múltiplos positivos. Você vai ter 100, 105, e aí você vai ter a sequência da sua PA, que no caso não vai poder ultrapassar, tem que ser abaixo de 1.000. Então, você vai ter que ser abaixo de 1.000. Então, você vai ter 995, que é um múltiplo abaixo de 1.000. Lembrando que 1.000 também é múltiplo. Então, baseado nisso, você já está praticamente com a PA e com a razão dessa PA. Você já sabe qual é o primeiro termo, 100, e qual é o enésimo termo, né? Você já descobriu o termo final lá, não sabe qual é o N. Então, primeira ideia aí vai ser encontrar esse N, né? Com esse N, a gente pode usar a fórmula dos múltiplos. Para encontrar o N, eu posso usar a fórmula do termo geral. AN é igual a A1 mais
n menos 1 vezes a razão. Então, aqui nós temos que vai ser 995, que é o termo enésimo. A1 é 100, mais n, não sei, menos 1 vezes a razão, que é 5. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, né? 995 igual a 100 mais 5n menos 5. 995 100 menos 5, 95, passa para o primeiro membro, nós vamos ter 900 igual a 5n. Ou seja, n vai ser 900 dividido por 5. Já fizemos aqui a continha para adiantar 180. Então, a soma desses 180 termos, já que nós queremos somar eles, os múltiplos com 3 algarismos, múltiplos de 5, vai ser 180, que é a fórmula da 180, é n vezes A1. A1 aí nós temos 100, mais o A enésimo, 995, né? Que é o enésimo termo, sobre 2. Então, aqui, esse valor aqui, fazendo essa conta, 98.550 é o valor da soma dos múltiplos de 5 com 3 algarismos, a soma de todos os múltiplos positivos. Nossas referências, até a próxima.